E eu quero dizer então os dois objetivos dessa palavra nessa noite. O primeiro deles, queridos, é nos levar a compreender que nós estamos construindo um legado, uma história para as futuras gerações. E a nossa atitude individual, ela impacta de forma relevante na comunidade na qual nós estamos inseridos. Queridos, nós não vivemos por um acaso. A vida de ninguém é um acaso, né? Cada um de nós temos um propósito, temos um destino, temos um porquê viver, porquê existir. E quando encontramos com Jesus Cristo, passamos a entender que nós passamos a viver para a glória de Deus. E essa vida nos leva a construir uma história que será contada e servirá de legado, de inspiração para as futuras gerações, para que estão hoje e para gerações que virão. E queridos, o nosso comportamento individual, por mais simples que possamos levar a nossa vida, ou pensar que não temos tanta importância assim, por não estarmos no centro dos holofotes, a verdade é que a nossa atitude individual, ela é extremamente relevante na comunidade na qual nós estamos inseridos. O nosso comportamento de caráter, de integridade, os valores que nós trazemos conosco, ela impacta de forma relevante a nossa comunidade, a maneira como percebemos as pessoas, a maneira como nos comportamos, como falamos, a maneira como acolhemos as pessoas, como lidamos com os momentos mais difíceis da nossa vida, porque nós passamos por momentos difíceis. E talvez os momentos mais difíceis os quais nós passamos e enfrentamos são aqueles que mais revelam quem realmente nós somos. E como isso é importante, como isso deve impactar a nossa geração. O segundo objetivo dessa palavra, queridos, é então apresentar algumas características na vida de Caleb, esse grande homem de Deus, que contribuíram para que ele estabelecesse um legado duradouro. Eu quero trazer hoje um sermão textual. Nós vamos ficar brevemente nesse texto e vamos a partir dele extrair os comportamentos, as atitudes de Caleb, que podem nos ensinar a ter um legado duradouro, a construir uma boa história para ser contada, amém? Tem uma frase que eu gosto muito, queridos, e eu sempre medito nela. Ela diz assim: uma sociedade cresce quando os mais experientes plantam árvores cujas sombras nunca desfrutarão. É profundo, né? Uma sociedade cresce quando as pessoas, elas entendem que ao plantar árvores, muitas vezes, elas podem até não desfrutar dessas sombras, mas elas continuam fazendo, porque elas estão construindo uma história para as gerações futuras. Nós, quando construímos a nossa história, nós estamos deixando um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? E é muito oportuno nessa noite, né, ao comemorarmos os 73 anos de vida do pastor Aguinaldo, né, poder relembrar a história de alguém que, aqui em Ponte Nova, 40 anos, construindo uma história. Certamente não foram todos os melhores dias, certamente os desafios chegaram, certamente as oportunidades vieram para se desviar dos princípios e dos valores do Senhor, afronta, mas quando decidimos viver uma vida no temor a Deus, queridos, como se diz pastor, né? Estou tranquilo. Nós passamos a confiar em Deus. E quando a nossa fé ela está depositada em Deus, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas digam, não importam as circunstâncias mais adversas que chegam, ou o vento que sopra, nós sabemos que temos um Deus que é torre forte, que nos segura pela sua mão direita, a sua destra que nos sustenta, e nos diz: não temas, porque eu sou contigo, né?
E quando nós percebemos a história de Caleb, queridos, nós entendemos exatamente isso. E eu quero destacar aqui nesse texto algumas características que nós podemos aprender com Caleb, a como construir um legado duradouro. Primeiro versículo, queridos, nós lemos, versículo 6. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. E Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Deus permitiu que o povo peregrinasse pelo deserto por 40 anos, queridos, na direção de Moisés. E dado dia, Deus permitiu que Moisés encaminhasse 12 espiões para espionar a terra prometida, a Canaã, a tão esperada. 12. Quando eles chegaram lá, queridos, eles viram uma terra maravilhosa. Uma terra que realmente manava leite e mel, com muitas frutas, muita água, muita terra boa, porque era difícil naquela época, terra boa, terra com água, terra frutífera. Mas também havia um povo que habitava aquela terra. Haviam gigantes, homens muito grandes, descendentes de Enaque. E daqueles 12, queridos, daqueles 12, 10 saíram dali desesperados. Chegaram até a congregação de Israel, até o povo, e começou a amedrontar o povo. Começou a amedrontar, trazendo palavras negativas, contrárias, de desacreditação, naquilo que Deus já havia dito. Deus disse que eles herdariam a terra, havia uma palavra de Deus. Mas diante da adversidade, diante das situações mais difíceis, nas quais a visão daqueles homens puderam enxergar, eles decidiram tomar partido contrário da palavra do Senhor e amedrontar o povo, diferente de Josué e Caleb, que quando chegaram, trouxeram um testemunho verdadeiro. A primeira coisa, queridos, que nós aprendemos aqui com Caleb, ao desejar construir um legado duradouro, é que nós precisamos buscar colecionar histórias para contar. Tem muita gente, queridos, buscando histórias para esconder, não é mesmo? História para esconder é triste, né? Quanto nós temos percebido isso, queridos? Mas homens e mulheres que desejam estabelecer um legado duradouro, mesmo diante do que a vida possa trazer, eles decidem construir histórias para contar. Pisaram no meu calo, pastor. Você pode decidir deixar uma história boa para contar, dar a volta por cima. Falaram a meu respeito, me prejudicaram, eu vou pagar com a mesma moeda? Não vai. Você vai fazer o bem, você vai abençoar, você vai construir uma história para contar, mais uma história para inspirar outras pessoas. Receber um troco a mais, você vai devolver. Os dias são difíceis, mas são difíceis para todo mundo. Eu não preciso usar do meu dia difícil para machucar, para oprimir, para atrapalhar a vida de ninguém. Eu posso, na minha resiliência, contar com a bondade de Deus. Às vezes compartilhar com um amigo, mas permitir que histórias boas sejam escritas através de mim. Como um bom esposo, uma boa esposa, como um filho zeloso pela família, como um líder abençoador da casa de Deus. Sempre teremos duas opções, queridos. Nós percebemos aqui na vida de Caleb, que ele decidiu escolher ter histórias para contar, boas histórias, que eu e você possamos ser colecionadores de boas histórias,
Homens e mulheres, jovens, que decidiram estabelecer os valores e os princípios de Deus em tempo e fora de tempo. Tem muita coisa suja aí fora, queridos. E hoje é muito fácil barganhar valores e princípios, mas Caleb construiu uma história digna de ser contada. Que eu e você venhamos nos livrar das histórias para esconder, mas venhamos acima de tudo, queridos, construir histórias e boas histórias para contar, histórias de dignidade, de honra, que abençoam uma geração, que inspiram uma geração, que traz esperança para a geração que está aqui e que ainda está por vir, porque essa é a vontade de Deus para a gente. Mas Caleb não parou por aí, queridos. Quando nós vamos seguindo o versículo de número 7, olha o que o texto diz: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Queridos, Caleb em nenhum momento ele isentou a realidade de que haviam gigantes naquela terra, de que haveria desafios para serem enfrentados, mas Caleb, ele decidiu tomar uma decisão, a decisão de crer nas promessas do Senhor. Deus tinha liberado uma promessa, que levaria o povo para uma terra que manava leite e mel. Havia uma promessa da parte de Deus, para a vida do povo de Israel, e Caleb, apesar dos desafios, daquela dificuldade de processar, todos aqueles gigantes, aquela terra cheia, ele creu na promessa do Senhor. Construir, queridos, um legado duradouro, requer de nós crer nas promessas de Deus, requer crer, além das emoções, além do que os nossos olhos naturais podem enxergar, porque vez ou outra nos deparamos com isso, não é mesmo? Nos deparamos com situações que são intangíveis aos nossos olhos. Quando percebemos, parece que nada vai dar certo. Parece que realmente é um mar vermelho à nossa frente, e não há como atravessar os desafios que muitas vezes a vida possa estar nos trazendo, associados a um relacionamento desafiador, questões relacionadas ao trabalho, à criação dos filhos, lidar com nossas emoções, lidar com o nosso homem interior e tantas coisas que possamos enfrentar, e é a realidade de todos nós. Lidar com a frustração, lidar com os dias difíceis, lidar com os dias que não são coloridos, porque nem todos são. Mas apesar de todos os desafios que a vida possa enfrentar, possamos enfrentar, ou pela vida possa trazer para a gente, construir um legado duradouro requer crer nas promessas do Senhor. Sabe, e às vezes é difícil crer. É difícil acreditar quando o cenário é impróprio, é improvável. Mas nós podemos fechar os nossos olhos, e com os olhos do nosso coração, e com a fé que Deus colocou em cada um de nós, nós podemos confiar que tudo que nós enfrentamos, queridos, por aqui é passageiro, é transitório, porque bem as irmãs dançaram e ministraram para cada um de nós a morada celestial, o céu, é a nossa grande dádiva, o nosso grande presente. E se às vezes os desafios aqui da terra são grandes demais, isso eu tenho para mim, queridos, eu aprendi, é porque é tempo de eu começar a olhar um pouco mais para o céu. Quando o cenário é improvável, quando as coisas parecem não dar certo, não se desespere, não perca a cabeça, não tome atitude precipitada, não fale o que você não sabe, não faça o que você não consegue continuar, não entre em guerras e batalhas que não são suas. Creia, ficar tranquilo
é desenvolver a habilidade de crer que temos um Deus soberano, que consegue sustentar todo esse universo, e certamente conseguirá manter a nossa vida em ordem. Nada como Deus e o tempo, queridos, para colocar as coisas no lugar. Precisamos crer. Caleb continua nos ensinando. No versículo 8 ele diz assim: mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo, de tal maneira que eles se encheram de medo. Mas de minha parte, segui o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração. Caleb nos ensina, queridos, aqui o segredo de permanecer fiel ao seu Deus em meio às adversidades. 2020 se instalou uma crise na saúde pública. O Covid-19 chegou de um jeito desesperador. Não é para assustar, mas só para lembrar que falava-se que não ia ter mais comida, era ou não era? Todo mundo começou a ir para o mercado, as filas quilométricas, não ia ter mais abastecimento, e todo mundo queria garantir o seu, é ou não é? É? Todo mundo queria garantir o seu. E a crise se instalava, as pessoas começaram a mudar. O medo que batia no coração das pessoas, medo de morrer, de perder um ente querido. E uma crise nacional, mundial se instalou. E nos momentos de crise, queridos, realmente as pessoas revelam quem elas são. E em momentos de crise, eu pude conhecer a realidade de tantas pessoas, queridos. Mas eu pude aprender uma coisa também. Que as sementes que plantamos em períodos de crise e nos desafios que a vida nos traz, são aquelas que geram árvores com frutos mais doces e que alimentarão mais as pessoas. Permanecer fiel apesar da adversidade, permanecer com uma palavra de ânimo e coragem, permanecer honesto, continuar acreditando no outro, continuar amando o seu próximo, no momento que cada um só quer garantir o que é seu, né? Eu quero garantir o que é meu. Opa, peraí, eu vou continuar colaborando com o meu próximo. Construir, queridos, um legado, uma história não é fácil. E vou dizer uma coisa, desde que me converti, contei aqui um pouquinho pela manhã, a minha conversão aos 14 anos, o pastor Aguinaldo fez meu batismo, e desde então eu aprendi que eu deveria seguir uma vida com Cristo. Eu vou dizer que não tem sido fácil, porque não é fácil. Todo cristão verdadeiro sabe que a vida cristã é um grande desafio. Mas nós temos aprendido dia após dia com o Senhor a permanecer fiel a Deus. Caleb, apesar de todos terem todos não, os 10, né? A maioria ter um olhar contrário ao dele, ele decidiu não ir com a maioria. Ele decidiu confiar em Deus. Permanecer fiel ao Senhor, queridos, significa, mesmo que eu tenha que entrar na minoria, eu permaneço firme com Deus. Eu não abro mão. Permanecer fiel ao Senhor, muitas vezes, pode nos fazer perder um lugar no meio da galera, do trabalho, da comunidade, do futebol. Às vezes permanecer fiel pode nos fazer ser mal interpretados, por querer ser fiel a Deus. As pessoas podem até achar que nós queremos ser melhores,
Mas na verdade, queridos, permanecer fiel a Deus é o único caminho que nós temos para prosseguir e construir um legado, uma história digna de ser contada. Versículo 10 vai dizer, queridos, Caleb vai dizer: agora, como você vê, em todos esses 45 anos, quase, um pouco mais, né, pastor, que 45 anos. Olha o que Caleb diz: agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse que essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos. Queridos, Caleb, ele passou 45 anos vagando no deserto. E a Bíblia diz que ele permaneceu o mesmo. Uma história importante aqui, queridos, que nos remete à questão do tempo. Certa vez, pastor André me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: o tempo é forte, e tudo que passa pelo tempo fica forte. Caleb, ele passou pelo crivo do tempo. E passar pelo tempo é difícil demais. Eu li Salmo 90, 12, pela manhã com o pastor. É um salmo de Moisés, e aquele ali soube dizer o que era passar pelo tempo. Salmo 90, 12 diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que possamos alcançar corações sábios. Mas às vezes o ímpeto de querer tantas coisas, tomar decisões, fazer importantes, muitas vezes necessárias, mas a vida cristã e uma história digna de ser contada e que vai impactar a nossa geração, homens e mulheres que Deus tem levantado, a gente, queridos, Deus tem levantado nesse tempo com garra, com coragem, é para construir uma história capaz de vencer o tempo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, e quantos o Senhor permitir, vamos permanecer firmes, íntegros, inabaláveis, porque confiamos um Deus que está e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu já estou esperando. Espere mais. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça levando e conduzindo a sua vida com Cristo. Passe pelo crivo do tempo. Você perceberá que você ficará cada dia mais forte na presença de Deus, mais sábio e com vigor revigorado. Versículo de número 11, Caleb vai dizer: olha, hoje estou com 85 anos, mas continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. É passar, queridos, pelo crivo do tempo, mas permanecer cheio de vigor, cheio de vontade. E aí, permanecer com vigor ao longo dos anos. Depois o pastor pode contar mais uns segredos para a gente, né, pastor? Como permanecer cheio de vigor aí, 40 anos. Porque a gente tem que aprender, né, gente? Mas está certo, queridos, que permanecer com vigor é não se deixar levar pelas emoções. A vida cristã não é uma vida emocional, apesar das nossas emoções serem muito importantes, e Deus se interessar por elas. Mas a vida cristã, ela é levada como uma decisão.
Permanecer cheio de vigor é permanecer decidido naquilo que você escolheu viver, uma vida com Cristo, apesar dos desafios. A vida a dois, por exemplo, o casamento, é maravilhoso nos primeiros anos. Outros vivem algumas diferenças grandes, mas ao longo dos anos, o amor verdadeiro, que vai além daquela paixão emocional, é capaz de fortalecer o vínculo da vida a dois, fazer com que ela avance, porque as pessoas passam a entender, e só quem entende isso permanece firme. E talvez seja um motivo porque muitas pessoas hoje não têm levado relações a dois tão duradouras. É porque é uma escolha, é porque é uma decisão. Eu escolhi me casar, então eu escolhi ter uma companheira para a minha vida toda, que é cheia de qualidades, mas quando os defeitos vierem, eu vou precisar aprender a lidar com eles. Uma vida maravilhosa, mas quando as ruguinhas chegarem, ou a flacidez da pele vier, ou os anos dos centímetros da barriguinha crescerem, eu vou continuar com aquela mesma intenção e vontade. Isso quer dizer vigor. A vida com Cristo, queridos, é a mesma coisa. É uma escolha que nós decidimos levar. E é para quando? É para a eternidade. Eu não me converti a Jesus Cristo para viver apenas uma temporada com Deus. Eu me entreguei completamente ao Senhor para viver uma vida inteira com Deus. E uma vida inteira com Deus vale a pena viver. Eu decidi entregar minha vida ao Senhor e eu quero gastar a minha vida, a minha mocidade, a minha juventude, a minha vida adulta. E se o Senhor permitir que eu chegue a avançar a idade, eu quero gastar a minha vida para o Evangelho, para o Senhor, para que vidas sejam abençoadas, sejam restauradas. Eu e você precisamos construir essa decisão de uma vida com Cristo. Eu não sirvo ao Senhor para que Ele me dê um emprego. Eu não sirvo ao Senhor para que Ele me dê um casamento. Eu não sirvo ao Senhor para que Ele me dê uma casa ou me dê um status. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, e Ele comprou a minha vida com alto preço naquela cruz. E eu decido viver amando e amando o Senhor por toda a minha vida. É decisão. Vigor tem a ver, eu escolho o Senhor. Vigor tem a ver, eu decido pelo Senhor. As palavras vão chegar, as muitas vozes vão ecoar. Os enfrentamentos que a vida possa trazer são muitos, mas eu vou permanecer com Deus. Apaixonado pela sua palavra, apaixonado pela vida de oração, apaixonado pela intimidade com Deus, sempre carente da misericórdia e do favor de Deus. Essa é a vida de quem quer construir uma história digna de ser contada. Infelizmente vivemos um tempo onde as pessoas, não me interprete mal, queridos, não é a julgamento, mas quantas pessoas querem levar um evangelho de revelações, de bênçãos, de prosperidade, alcance, tantas coisas, mas a vida com Cristo, queridos, é uma vida inteira. Ela tem tudo isso, mas isso tudo é secundário, porque o mais importante é uma vida relacional, de intimidade com Deus, diariamente, com o mesmo vigor, com a mesma vontade. Talvez fale assim: pastor, eu não estou sentindo isso não. Então você tem a oportunidade de falar assim com o Espírito Santo: eu quero voltar, Senhor, a me apaixonar pela sua palavra. Eu quero voltar a me apaixonar, ó Deus, pela tua presença. Eu quero voltar, Senhor, a me apaixonar pela vida de oração. Queridos, não importa, talvez, onde nós tenhamos chegado, importa se nós tivermos uma mente desejosa de agradar ao Senhor. Sempre é
tempo de restaurarmos o nosso caminho e voltarmos para Cristo. Sempre é tempo de voltarmos a dedicar a nossa vida ao Senhor. Eu quero finalizar com o versículo 12, dizendo, Caleb reivindica, ele diz, portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor me prometeu. Querido, Caleb não tinha apenas vigor, mas Caleb ele não tinha medo das lutas, porque ele sabia que em todos os seus dias o Senhor estaria presente com ele. É engraçado, e o que eu acho fantástico em Deus, é que Deus fala assim, ó, vou te dar uma terra que mana leite e mel, Canaã. Só que o povo chega lá em Canaã, Canaã já é habitável. Para conquistar, sabe o que eles tinham que fazer? Lutar. Se a gente está querendo só as coisinhas fáceis, né? Quero dizer uma coisa, queridos. Construir um legado duradouro e uma história digna de ser contada exige de nós essa força para ir à frente, para lutar. Pastor, mas eu estou lutando já tem tantos anos. Continua. Continua. Olha aqui, queridos, Caleb, 85 anos. Imagina um senhor de 85 anos falando, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor, e eu vou lutar, e eu vou enfrentar os gigantes, e o Senhor estará comigo, e eu herdarei a promessa que está garantida para mim pelo Senhor. Queridos, Caleb nos ensina que tem jeito de construir uma história digna de ser contada. Quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus, Ele possa dirigir o seu coração, para querer, mais do que você já faça, mas com mais intensidade hoje, que nos lembramos dessa palavra, você queira deixar uma história boa, digna de ser contada, um legado duradouro, histórias para serem contadas. Um homem, uma mulher, um jovem, que permaneceu crendo, permaneceu fiel ao Senhor, apesar dos grandes desafios que a vida possa ter trazido, capaz de passar pelo crivo do tempo, e com o mesmo vigor, e com a mesma força, lutar pela obra do Senhor, levar a mensagem das boas novas aos corações das pessoas, tirar a nossa vida do centro e colocar a vontade de Deus como sendo a nossa vida. Possamos permanecer assim, abençoando outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.